A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Estou entrando um pouco mais tarde aí, né? Vou postar o vídeo um pouco mais tarde. Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Tá tudo no controle do Pai, né? Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso para todos aqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Deus, ele abençoa todos aqueles que andam em obediência com a palavra, obediência com os direcionamentos dele. Meus irmãos, muitos podem falar assim: nossa, mas eu entro no canal, né, do irmão Adilson, e ele só fala em obediência, né, só fala que nós temos que obedecer. Meus irmãos, Deus, a maioria das palavras do Senhor, ele fala para nós andar em obediência com a palavra. Nós não temos outro caminho a não ser obedecer o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador das nossas almas. Meus irmãos, sem fé e sem obediência, nós não vamos chegar em lugar nenhum. De nada adianta você obedecer a palavra do Senhor e não crer. Se você não tiver fé, de nada vai valer a pena você ler a Bíblia. Se você não acredita no dono da Bíblia, no dono da palavra. Meus irmãos, como é que você vai buscar uma cura com Deus, com aquele que é santo, 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 se você não crê? Se você anda na palavra, mas você não crê. Como que você vai alcançar uma benção se você não tem fé naquele que pode trazer a benção para você? Me diz para mim. Meus irmãos, Deus, ele quer que nós andamos em obediência. E tem muitos, meus irmãos, que andam na palavra se sacrificando. E Deus não quer sacrifício. Eu não vejo Deus falando aqui que nós precisamos sacrificar. Ele não quer sacrifício nosso. Sacrifício, Jesus já fez na cruz por mim e por você. O que Deus quer de mim, de você, é fé, é crer que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Deus que tudo pode fazer, que Ele é o Deus que pode nos salvar, Ele é o Deus que pode transformar a nossa vida. Amém, meus irmãos? E Ele fala também na palavra dele que Ele quer o quê? Que nós temos que ouvir a palavra e obedecer a palavra, obedecer aos seus direcionamentos, meus irmãos. Todos os que ouviram a palavra e obedeceram os direcionamentos de Deus se deram bem. Por que que Deus deixou na Bíblia para nós escrito? Para mim e você pegar a história, meu irmão, e seguir o exemplo que foi deixado por nós. Meus irmãos, Jesus Cristo deixou o exemplo que ele precisava ir orar. Ele sempre saía para o monte sozinho para orar a Deus. Olha só, um Deus poderoso que tirava um tempo para orar. Se ele fez isso, Jesus fez isso, imagine eu e você. Amém, meus irmãos? Isso serve para nos inspirar. Meus irmãos, Noé, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a palavra que Deus estava falando para ele. O que ele fez? Ele ouviu a palavra e obedeceu. Começou a construir ali uma grande arca. Ele obedeceu, meus irmãos. Então, se Noé deixou escrito ali, né, na palavra de Deus, que ele ouviu a palavra e obedeceu, e foi salvo ele e sua casa, o que nós temos que fazer? É ouvir a palavra que Deus quer nos dizer no dia, ouvir e obedecer. Amém, meus irmãos? Deus está falando para nós
que Ele quer de nós obediência. Ele quer que nós venha confiar na palavra, acreditar, meus irmãos, na palavra, crer que Ele é o Deus do princípio, do meio e do fim. Ele é o Deus, meus irmãos, que nos fez, que nos moldou. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, pode ver que no começo do mundo, Ele falou a palavra. Ele disse a palavra: haja luz e houve luz. Forme as plantas e formou as plantas. Deus foi dando formas à terra pela palavra. Mas quando chegou em Adão, Ele colocou as mãos, Ele não falou, Ele moldou a sua semelhança, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos que obedecer o nosso Criador. Você que quer bênção, quer uma libertação espiritual, quer se libertar dessa inveja que está na sua casa, destruindo a sua família, você tem que andar em obediência. Porque quem anda em obediência, Deus protege, Deus envia seus anjos. Amém, meus irmãos? Você quer uma mudança na vida familiar, quer unir a sua família novamente, você precisa andar em obediência, orando constantemente, acreditando que Deus está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Tendo fé que aquele que está ouvindo a sua oração tem poder para fazer muito mais do que você pensa, que você pede, do que você imagina. Meus irmãos, o poder de Deus ninguém esquadrinha. Ninguém pode adivinhar os planos de Deus para a vida de ninguém nessa terra. De tão grande que é o poder de Deus. E Ele tem plano na sua vida. Ele tem promessa na sua vida. Mas você tem que obedecer. Você tem que orar mais. Deus está pedindo para pessoas orar mais. Por quê? Quando nós oramos, quando nós buscamos, mais protegidos nós ficamos na presença de Deus. Mais livramento para os nossos, na nossa família vai ter. Menos coisas erradas vão acontecer na nossa vida. Meus irmãos, existem os dias maus, existe. Nós não estamos livres só porque nós estamos na presença de Deus, andando em obediência, que nós não vamos passar por dificuldades nessa terra, na saúde, na área do financeiro, pode ser que venha, mas Deus é conosco. Essa é a promessa de Deus, que você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar, porque Deus é com você. Você vai passar pelas águas, as águas não submergerão você, porque Deus está com você. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa certeza, mas para isso nós temos que obedecer. Meus irmãos, tem pessoas aqui que andam na obediência, andam certo com Deus. Amém, meus irmãos? Está no caminho certo. Ele está quebrando maldição. Ele está quebrando inveja que tem sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, meus irmãos? Deus está repreendendo todo o mal, porque a pessoa está andando certo com Deus, está obedecendo a palavra, está obedecendo seus status, seus princípios da Bíblia. Está andando certo com Deus, meus irmãos. E o mais importante de tudo, seguindo os direcionamentos do Pai. Tem pessoas que estão andando certo no caminho de Deus e vão ser abençoadas nessa terra, no meio dessa crise global que está aí. Pode ver que o mundo está atribulado, não é, meus irmãos? Pode ver que as pessoas estão atribuladas, né? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer o bem de todos nós. Mas, infelizmente, nem todos nós quer o dono da benção. Todo mundo quer benção, todo mundo quer milagre,
todo mundo quer andar bem, né? Todo mundo quer comer do bom e do melhor, mas não quer pagar o preço, não quer aceitar Deus como o seu Salvador. Ele só quer o que Deus pode proporcionar. São bênçãos sem medidas, bênçãos que abrangem todas as áreas. Tem pessoas dentro da igreja, meus irmãos, que só busca a Deus por bênção, por coisas materiais, aonde a ferrugem vai comer, as águas vai destruir. E não é assim, meu irmão. Nós temos que andar em obediência e buscar o dono da bênção. Comece a mudar, comece a agradecer mais o seu dia, comece a agradecer mais pela sua vida, comece a buscar mais a Deus de todo o seu coração. Esquece um pouco de bênção, de pedir tanta bênção, porque tem pessoas que entra ano, sai ano, só pensa em pedir, mas não agradece. Meus irmãos, você quer ser salvo? Garanto que você não quer ir para o inferno. Garanto que nenhum ser humano, mesmo que esteja no caminho errado, não quer ir para o inferno. Porque o inferno é um lugar que ninguém, nenhum ser humano quer ir. Até Satanás quer sair de lá e não consegue. Amém, meus irmãos? Até Satanás queria ter a segunda chance que nós, ser humano, muitas vezes nós temos. Amém? Ninguém quer ir para o inferno. Então lute pela sua salvação. Você quer uma melhora de vida? Lute por ela na presença de Deus, porque Deus vai aliviar o seu fardo. Deus, meus irmãos, isso é testemunho meu. Deus aliviou os fardos da minha vida. Depois que eu comecei a pedir a Ele me ajudar a andar na presença dele com obediência. Deus começou a aliviar os fardos, meus irmãos, porque se eu tivesse sozinho, sem Deus, no mundo, meus irmãos, garanto para você que eu já estava só os ossos lá no pé junto. Eu tinha se matado, porque eu não ia aguentar. De tanta dor, tanta coisa que aconteceu na minha vida num espaço curto de tempo. Então, meu irmão, acorda, busque a Deus, porque é Ele que é a porta para aliviar o fardo da sua vida. Ele é a porta para resolver os seus problemas. Continue perseverando nos caminhos do Senhor e obedecendo Ele, que você vai ver Deus colocar a sua vida no lugar. Deus coloca, meus irmãos, porque Ele está colocando a minha vida, cada coisa no seu lugar. Deus está restaurando a minha família. Eu sou prova viva e isso não é testemunho de terceiros. Esse é meu testemunho. Deus me curou da osteomielite e Ele pode curar você também. Deus está arrumando a minha casa, Deus vai arrumar a sua também. Basta você buscar quem? O dono de tudo, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Ser sincero nas orações, ter fé que Deus está ouvindo o seu clamor, ter fé que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Meus irmãos, tem pessoas que Deus está falando, ei, sua bênção está chegando, recebe, toma posse. A pessoa fala assim, amém, se Deus quiser Ele faz. É a mesma coisa de duvidar. Você tem que receber a palavra que Deus fala com você. Você tem que tomar posse. Glória a Deus, vai chegar, minha bênção já chegou, já sou vitorioso. Amém, meus irmãos? Na presença de Deus, você tem que receber, você tem que tomar posse. Aí a pessoa vai ler lá, o Espírito Santo dá direcionamento para nós colocar lá uma palavra. Né? Daí está escrito assim, ó, você e sua casa vai ser abençoado por Deus hoje. A pessoa olha assim e fala assim, se Deus quiser vai. Não é assim não, meu irmão. Você olha a palavra, você fala, é coisa boa.
é coisa para a sua vida, é coisa positiva. Recebe, toma posse, eu tomo posse em nome de Jesus. Isso vai acontecer na minha vida. Amém, meus irmãos? É assim. Agora, tem pessoas que vai lá orar. Ai, Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe, né? A minha vida é como tá, né? Então, o Senhor já sabe como tá, né? Então, amém. Glória a Deus. Não é assim não, meu irmão. Chega na presença do Senhor. Senhor, eu quero te explicar a minha situação. Eu preciso de ti, meu Deus. O Senhor é Deus, o Senhor dos exércitos que vence batalhas. Me ajuda a vencer as batalhas do meu financeiro, as batalhas da minha saúde. Oh, aleluia, glória a Deus. Com convicção, ore com convicção, com fé. Busque a Deus, Ele é a porta, meus irmãos, da sua salvação. Ele é a porta da sua cura. Meus irmãos, não tem Deus melhor do que o nosso. Se você andar em obediência, ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, fugir da aparência do mal, dizer não ao pecado, você vai ver a glória de Deus na sua casa. Quando for orar, explica a Deus, Ele quer ouvir. Ele quer ouvir os seus problemas, Ele já sabe o que você está passando. Ele já sabe o que Ele tem que fazer na sua vida, mas Ele quer ver você falar com Ele. Ele quer ser seu amigo mais íntimo dessa face da terra. Converse com Deus, clame ao Senhor, porque só Ele tem o poder, meus irmãos, de mudar vidas nessa terra. Só Deus, meus irmãos. Ouve a palavra. Medita na palavra. Louve ao Senhor todos os dias. Se você, em vez de você murmurar do que está acontecendo de ruim na sua casa, comece a louvar na hora do nervoso. Lembre-se, opa, estou ficando nervoso, vou orar, vou clamar ao Senhor. Meus irmãos, busque a Deus, mas vigia para você não perder o controle. Hoje, meus irmãos, se você parar para analisar as reportagens que estão saindo por aí, eu não gosto de ver reportagem, mas direto cai alguma para mim ver. E as pessoas estão perdendo a paciência muito rápido. Antigamente a pessoa ainda pensava um pouco, hoje nem pensar elas estão para fazer algo errado. Elas estão deixando a raiva, o ódio tomar conta. Amém, meus irmãos? Não deixe Satanás levar a sua alma para o inferno. Lute, meu irmão, pela sua salvação. Lute pela sua cura. Lute pela sua melhora na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Clame ao Senhor, porque só Ele pode te ajudar. E nós só vamos conseguir, meus irmãos, vencer para chegar na porta estreita se nós andar em obediência com Deus. Se nós ser sincero com o Pai. Não fazer como muitos estão aí, vestindo a capa de cristão. Tem muitos, meus irmãos, vestindo capa de cristão, achando que o Senhor não está vendo a iniquidade. Achando que Deus não está vendo, que Deus vai perdoar os erros na presença do Pai. Quantos pastores estão andando errado na prostituição, no adultério, fazendo coisas erradas? Quantas pessoas que se diz cristão estão no erro, estão na iniquidade? Meus irmãos, você quer salvação eterna? Você quer passar pelo meio da tribulação em paz com Deus e com a sua vida, como eu estou passando? Eu não sou herói não, meus irmãos. Eu sou falho, sou pecador, mas eu clamo a Deus para Ele me ajudar, porque a minha força vem dEle. Meus irmãos, você acha que quantas vezes veio na minha cabeça de desistir com a minha perna? Para quem não me conhece, eu tive um acidente em 2014 e sofro com ela até hoje. Sofro não, porque Deus está me moldando
com esse tempo que eu estou aí passando por esse vendaval, vamos se dizer assim. Amém, meus irmãos? Você acha que quantas vezes não veio para mim desistir porque eu sou fraco, eu sou falho, eu preciso do meu Deus? Amém, meus irmãos? Ontem eu fiz uma live, meus irmãos, ó, para você ver como é que eu sou tão fraco e falho. Pois começou setas inflamadas do inimigo, meus irmãos, para me atrapalhar na hora de falar a palavra. Amém, meus irmãos? Eu tive que parar a live, porque já vinha, desde o começo da live ali, já vinha o inferno atrapalhando, jogando setas inflamadas na minha mente. Amém, meus irmãos? Você vê que eu sou fraco e eu dependo de Deus para estar aqui. Meus irmãos, se o Espírito Santo não colocar as palavras na minha boca e na minha mente para falar para vocês, eu vou falar uma coisa para vocês. Não sai palavra nenhuma. Porque de mim eu não tenho nada para entregar para vocês. Eu só entrego aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem de Deus. Amém? Por mais que tenha algumas pessoas que não acreditam, e eu não ligo para o que eles creem ou desacreditam de mim. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que eu estou pagando para estar aqui. Porque quanto mais Deus está me dando, mais eu estou sendo cobrado. Amém, meus irmãos? Então creia no Pai, creia em Deus, confia na palavra do Senhor. Confia. Deus deixou a Bíblia para nós ter fé, para nós ouvir a palavra e aumentar a nossa fé, não diminuir. Mas você, para chegar na terra prometida, para ter salvação, livramento, você vai precisar ter fé e andar em obediência, meu irmão. Se você não andar em obediência e não ter fé, você não alcança o reino do céu. Se você não ter fé e andar em obediência com a palavra e os direcionamentos de Deus, você vai continuar pegando caminhos errados. Meus irmãos, pare e analise. Todos os que obedeceram os direcionamentos de Deus andou pelos caminhos certos. Amém, meus irmãos? Os desobedientes ficaram andando em círculo no deserto. Então nós não temos outra escolha a não ser obedecer a palavra, crer na palavra e obedecer os direcionamentos de Deus e ter fé que vai acontecer. Que ter fé que nós vamos alcançar. O mundo está em crise, mas o céu não. Para começo de conversa, meus irmãos, o mundo está nas palmas das mãos de Deus. Ele que controla todas as coisas. Esse fogo em Los Angeles foi permissão de Deus, porque afrontaram o Deus que é poderoso. Afrontaram pessoas, seres humanos, acham que não precisa de Deus. Meus irmãos, isso é sério, ninguém brinca com Deus para ficar de pé. Amém, meus irmãos? Não brinque com a palavra, mas creia na palavra. Não brinque com Deus, mas creia nele. Ele tem poder, meus irmãos. Ele tem poder para matar o corpo e matar a sua alma, jogar a sua alma no inferno. Ele é o único que tem esse poder. Então respeite aquele que é santo, 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 e santo é ele. Obedeça os seus direcionamentos, obedeça a sua palavra, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois você vai voltar aqui e contar para mim, ó, irmão Adilson, servo do Senhor, ou que seja pastor, missionário. Olha, a palavra de Deus, eu comecei a obedecer e Deus está movendo na minha vida. Grande vai ser o seu testemunho.
Porque Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele está vendo o seu sofrimento, mas para isso você precisa obedecer. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não tem. Ou você anda obediente na palavra, obediente nos direcionamentos, e tenha fé em Deus, aquele que você serve. Você tem fé nele para ver acontecer, ou nada feito. Nada feito, meus irmãos. Ou muitas das vezes, meus irmãos, você pode até ser agraciado por Deus com a benção. Mas e a sua salvação? Que é a mais importante de tudo. Para onde você vai quando você morrer? Porque muitos acham que morreu, acabou, e não acabou não. A vida começa após a morte. Pela sua obediência na terra. Amém? Glórias a Deus. Não é assim como muitos pensam, vou aproveitar esse mundo, porque depois que morrer, morreu, acabou. Não. Acabou para aqueles que são jogados no inferno, que morrem no pecado, morrem no erro, mesmo ouvindo a palavra e não obedecendo a Deus. Acabou para esses, porque vão sofrer eternamente. Mas para quem obedece, meu irmão, morreu aqui, a vida vai começar. Tá? Vai para um lugar, meus irmãos, onde você não precisa se preocupar com pagar luz, pagar isso, pagar aquilo, não precisa se preocupar com ladrão, porque no reino do céu não entra ladrão, ladrão só tem no inferno. Amém, meus irmãos? Pecador só é para o inferno, aonde você vai repousar com os santos dos santos. Então ande em obediência, meu irmão, que Deus, ele quer te abençoar, nessa terra. Deus, ele quer te abençoar financeiramente nessa terra. Amém, meus irmãos? Deus quer te curar. Deus quer transformar a sua família. Mas para isso, nós temos que andar em obediência. Amém? Glórias a Deus. Olha a palavra que Deus deu para nós nesta noite. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha que Deus está falando com você, presta atenção. Presta atenção na palavra que o Espírito Santo te diz nesta noite. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomará emprestado, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Amém, meus irmãos? Olha o que Deus está falando para você. Você vai ter para emprestar a muitos, mas não pegará emprestado. Olha só a palavra que Deus está dizendo para você. Se ouvires atentamente e cuidar em obedecer e ouvir a palavra do Senhor, obedecer seus direcionamentos, os seus mandamentos, ele vai te abençoar grandemente nessa terra. Muitas das vezes, meus irmãos, a bênção está na nossa frente. Muitas das vezes, aquela porta que nós queremos para um emprego bom, está na nossa frente. Muitas das vezes, meus irmãos, a cura já está na nossa frente. Muitas das vezes a mudança do marido, dos filhos, está na nossa frente. Muitas das vezes aquela bênção que nós precisamos no financeiro, muitas das vezes aquela, como se diz, meu Deus, fugiu da mente. Ô Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor. Muitas das vezes a quebra daquele feitiço está na nossa frente. É o quê?
É o que Deus está falando para você hoje. Se você ouvir atentamente a palavra do Senhor, se você obedecer a palavra do Senhor, se você obedecer os direcionamentos de Deus, Deus pode abrir aquilo que já está na nossa frente. Aquela porta de emprego, aquele diploma da faculdade, aquele diploma do curso, está na nossa frente. Basta você ter fé e andar em obediência. A cura, Deus está falando aqui que a cura já está na sua frente. Basta você obedecer. Sua mudança na vida financeira já está na sua frente. Basta você ouvir. Deus, Ele quer que nós falamos menos e ouvimos mais, para que nós não venha pegar caminhos errados. E quem anda em desobediência, meus irmãos, só anda nos caminhos errados. Tudo que vai fazer não tem a proteção de Deus. Você pode ver que tem muitos dentro da casa do Pai que estão em desobediências e só vive lutando com a força dos seus braços. Você vê, só vive dando voltas em círculos, não sai. Entra ano, sai ano, você não vê mudança. Por quê, meus irmãos? Porque não obedece o direcionamento de Deus, pega os seus próprios caminhos. Porque fala a palavra, muitos ouvem a palavra, mas esquece que a palavra vem do Espírito. E nós temos que dar ouvido a quem? Ao Espírito Santo, que é o dono da palavra, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus, Ele deixou o seu Espírito para nos direcionar nessa terra. Então eu não posso andar por si só na palavra. Eu preciso do Espírito para me direcionar, tanto na leitura da palavra, como no falar a palavra, e como não pegar caminhos errados, porque é o Espírito Santo que nos guia no caminho certo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus novamente manda eu falar aqui para pessoas que o novo de Deus está chegando na sua vida. Por isso que Ele está cobrando muitas pessoas aí andar certo na presença dEle. Para que você não venha perder a salvação eterna. Porque muitas bênçãos aqui, meus irmãos, que Deus já deu para cristão, se perdeu. Por quê? Que bênçãos de Deus não se perde quando estamos em obediência. Quando Deus dá é para sempre. Agora tem muitos cristãos que recebeu a bênção, mas não andou em obediência e acabou perdendo. Amém, meus irmãos? Não sei se perdeu a salvação, mas muitos perderam a bênção de Deus. Amém? Então, ande em obediência. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Temos que fazer jejum? Sim, no nosso limite. Temos que orar todos os dias? Sim, temos que orar, temos que buscar, temos que ler a palavra? Sim, mas antes de você ler a palavra, ore antes, pedindo direção do Espírito Santo, porque a palavra é dele. Amém, meus irmãos? Cuidado, vigia, para que você não venha cair nos seus próprios entendimentos. E tem muitos caindo, meu irmão. Tem muitos caindo nos seus próprios entendimentos, que se julga mais santo do que os outros. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de hoje para você é: a sua bênção já está na sua frente. Basta você obedecer, porque Deus vai te abençoar. Tem um novo de Deus chegando para os obedientes, aqueles que ouvem a palavra, que
anda certo nos direcionamentos do Pai. Amém? Grande vai ser o testemunho aí, amém, meus irmãos? Grande vai ser o testemunho. Tem pessoas que vão testemunhar aí. Um grande testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.